Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre honorários advocatícios, ou melhor, contrato de prestação de serviços jurídicos, aonde nós estabelecemos os nossos honorários advocatícios. É um assunto bastante questionável, já falei sobre ele aqui nas minhas redes sociais em outras oportunidades, mas é sempre bom a gente recordar esse tema e trazer aí informações talvez não bem esclarecidas, porque as pessoas sempre nos perguntam sobre isso, como é que funciona o trabalho do advogado. Ainda vigora, né, na cabeça das pessoas aquela velha máxima antiga que o advogado trabalha para o cliente e vai receber somente se for exitoso na causa, somente se a causa for favorável, aí o advogado vai receber lá um percentual daquilo que o cliente eventualmente venha a ter de resultado em uma de suas demandas ou nas suas demandas. Muito bem. Quando nós falamos isso, nós estamos, de certa forma, falando de algo que ainda existe também na prática, mas que não é a realidade dos contratos de prestação de serviços atuais dos advogados. Eu gostaria de lembrar e trazer para aqueles que não sabem que o trabalho do advogado é uma obrigação de meio e não de resultado. O advogado ele não está obrigado a entregar um resultado para o cliente, e quando eu falo isso, não quer dizer que ele não deve se empenhar para desempenhar um bom trabalho, para fazer uma boa defesa dos direitos daquele que o procurou, para fazer com que aquele cliente seja bem exitoso na demanda que ele está patrocinando. Na verdade, quando eu digo que ele não é obrigado a ofertar um resultado, é porque o advogado não é a pessoa que vai julgar o caso, não é a pessoa que vai trazer uma decisão. Ele vai trabalhar os direitos que aquele cliente tem, vai apresentar ali as suas argumentações, as provas, né, manusear as ferramentas processuais para que aquele cliente seja bem sucedido, aquele cliente tenha um bom resultado. Mas quem vai decidir a questão, no caso, se for uma situação litigiosa, é um juiz, é um tribunal. Então, o resultado sempre é incerto, por mais chances que o cliente tenha, que aquela pessoa acredite que possua e será vitoriosa, isso não significa que ela vai ser vitoriosa. Então, o bom advogado é aquele que não promete um resultado, mas promete fazer de tudo para chegar ao resultado. E onde entram as questões dos honorários? O advogado deve trabalhar primeiro para receber depois? Não. O advogado é obrigado a cobrar consulta quando ele atende um novo cliente? Sim. O advogado pode cobrar antes para fazer o trabalho do seu cliente? Sim. Na verdade, os honorários do advogado devem ser pactuados antes de qualquer atuação desse profissional. Ele é um profissional que vai cobrar, como eu disse, para apresentar o melhor resultado aos seus clientes e, por isso, vai receber os seus honorários. Obviamente que, em razão hoje até das condições econômicas das pessoas, o advogado pode, e até recomendo que faça, aquela situação de parcelamento. Às vezes a pessoa não pode pagar aquele valor à vista, aquele valor de uma vez só, então o próprio Estatuto da Advocacia recomenda, né, que pelo menos em 3 vezes o advogado divida os valores do seu trabalho, mas não impede que essas 3 vezes sejam ampliadas. O Estatuto da Advocacia ele não tira a possibilidade de que o contrato de honorário do advogado possa ser um contrato celebrado e que os honorários pactuados sejam pagos em mais do que 3 vezes. Então, é muito comum a pessoa procurar um escritório, o advogado vai cobrar o valor que é justo para a sua atuação e ali ele contrata com um cliente que é melhor para eles dois, né? Como que ele vai pagar, como vai ser o valor da entrada, quantas prestações vão ser, qual o dia do vencimento. Daí a importância de se celebrar um contrato escrito. O advogado nunca deve fazer um trabalho sem antes dizer para o cliente quanto vai custar aquele trabalho, sem antes dizer para o cliente qual o valor das custas processuais, que são valores que ele vai pagar para o Estado e não para o advogado, quais os valores de eventuais impostos
de eventuais taxas que têm que ser pagas, porque todas essas despesas, muitas vezes o cliente que não tem conhecimento acredita que são para o advogado e não são. Você recolhe lá uma taxa, uma custa processual, aquela taxa, aquele valor que você recolheu é um valor que não vai para o advogado, ele vai para os cofres públicos. Você recolhe lá uma guia de imposto, no caso às vezes de um inventário, de um divórcio, de uma ação qualquer aí onde há uma divisão de patrimônio, você está recolhendo um valor que é tributável, um valor que é do Estado. Então, é importante que o profissional advogado esclareça para o cliente quais são os seus honorários, quais são os valores que ele vai receber como fruto do seu trabalho e quais são as despesas que esse cliente terá no decorrer do processo. É importante a gente esclarecer também que alguns advogados ainda, de forma até equivocada, cobram o seu trabalho apenas para receberem no final. Não cobram nada do cliente antes do começo ali do contrato, antes, né, de chegar ao fim da causa. Isso não está correto de acordo com o estatuto. Claro que o advogado até pode combinar com o seu cliente que ele vai receber um percentual de uma eventual indenização que o cliente venha a receber, de um valor lá na frente que o cliente venha a resgatar caso seja exitoso, mas essa não deve ser a regra. O advogado sempre deve cobrar os seus honorários e pode, dentro desse pacto, dessa conversa com o seu cliente, deixar uma parte para o final, caso o cliente venha a ser exitoso na demanda. É importante esclarecer também que a tabela de honorários que a OAB oferta para que os advogados tenham como referência, ela não é uma tabela que obriga o advogado a cobrar somente aquele valor. Aquela é uma tabela de referência que está ali disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil, aonde se colocam valores mínimos da atuação do advogado. São daqueles valores para cima que o advogado pode cobrar pela sua atuação, jamais abaixo dos valores da tabela, salvo em situações muito justificáveis ou em casos assim de pessoas que tiverem muita necessidade e o advogado resolver fazer ali uma advocacia que a gente chama de advocacia pro bono. Então, às vezes o advogado conhece alguém, tem um conhecido, quer auxiliar aquela pessoa, não quer cobrar os seus honorários inteiros ou não quer cobrar nada dos seus honorários, então o advogado ele pode até dispensar o pagamento dos honorários, mas nunca cobrar inferior ao que a tabela da OAB fala. E, claro, também não é obrigado a cobrar só aquele valor constante na tabela. Nas causas trabalhistas, ainda vigora a ideia do advogado receber somente no final da causa. Então, quando o advogado atua na área trabalhista para pessoas que estão reclamando seus direitos contra empregadores, aí aquela regra de receber só no final dos valores percebidos pelo trabalhador ainda vigora. Então, é um praxe na Justiça do Trabalho a pessoa procurar um advogado, o advogado ajuizar a ação trabalhista e, uma vez sendo ela favorável ao cliente, ao empregado, o advogado tem direito a receber até 30% dos valores auferidos ali pelo trabalhador. Então, essas questões, esses esclarecimentos são importantes que eles sejam divulgados, que as pessoas tenham isso em mente. Advogado não trabalha para receber no final, advogado tem sim que cobrar consulta, porque quando ele dá a informação ao cliente, ele já está exercendo um trabalho, ele já está desempenhando ali uma função. Ah, mas é só uma perguntinha, é só para o senhor dar uma olhadinha no meu processo. Ora, isso é um trabalho, ele só vai te esclarecer alguma coisa, só vai te dar alguma resposta, porque ele estudou por 5 anos no mínimo, além de colegas que fazem pós-graduações, mestrados, especializações, buscando o aprimoramento dos seus trabalhos. Portanto, honorários do advogado devem ser pactuados em contrato escrito e devem sempre seguir
uma ética de acordo com a tabela fornecida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu espero ter esclarecido essas dúvidas e sempre repito nas minhas publicações: consulte um advogado da sua confiança para resolver problemas e prevenir situações desagradáveis. Um abraço a todos.